Olá, agradecido mais uma vez a Deus nosso Pai e a Jesus por estarmos juntos fazendo reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, meus amigos, Santo Agostinho nos indicou que ao final do dia, ao nós nos deitarmos, nós fizéssemos reflexões sobre como foi o nosso dia. De que forma nós agimos em relação a nós mesmos, de que forma nós agimos em relação ao outro, como encaramos as situações que se desdobraram naquele dia, em que pontos nós precisamos acertar, onde a gente precisa corrigir, em que ponto nós acertamos. Então, o Santo Agostinho faz esse belo convite para nós, que nós façamos uma autoanálise do que nós somos, que nós façamos uma autoanálise daquilo em que a gente precisa melhorar. O que a gente já melhorou é louvável. Afinal de contas, nós somos espíritos milenares que estamos nessas múltiplas vindas, nessas múltiplas existências, procurando sermos individualidades melhores. Então, o que Santo Agostinho já propôs para nós? Exercício, trabalho. E o trabalho, a gente precisa tirar a visão material do trabalho, porque o trabalho também é esse trabalho abstrato que a gente não consegue tocar, mas que a gente consegue sentir quando a gente consegue efetivá-lo. E que trabalho é esse? Trabalho de autolapidação de nós mesmos. Estou sendo repetitivo, né? Mas é para que a gente fixe bastante nessa mensagem de Santo Agostinho. Pois bem, depois de dito tudo isso, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos conversar um pouquinho, fazermos reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando o capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E nós vamos conversar um pouquinho, fazendo essa conversação em cima dos itens 1 a 4, que fala sobre simplicidade e pureza de coração. Bem, eu tinha lembrado de Santo Agostinho logo no início da minha fala, porque Santo Agostinho nos convida a fazermos exercícios, né? Dentro desse exercício, o que a gente encontra em nós? Já conseguimos sermos humildes? Já conseguimos perdoar com facilidade? Nós ainda sentimos inveja de quem quer que seja? Nas situações difíceis que se desdobram diante de nós, nós ainda agimos com cólera, com raiva, com agressividade? Nós já sabemos agradecer diariamente ao nosso Pai por tudo aquilo que a gente recebe? São coisas que vão nos ajudar a fazermos essas nossas reflexões. Somos egoístas? Somos orgulhosos? É um exercício assim que precisa ser feito com muita cautela, muito cuidado, porque nós somos muito fáceis de falarmos isso, de apontarmos problemas ou até soluções no outro. As soluções é mais fácil que a gente aponte para nós. Mas problemas, a gente fala, fulano é invejoso, fulano é muito orgulhoso, olha lá como ela é egoísta. Mas e nós? O que nós somos? Esse convite aí que Santo Agostinho fez para nós, né, e continua fazendo, né, e que não foge aos ensinamentos de Jesus, né, ele nos mostra que nós precisamos cada vez mais investirmos em nós. Então, feitas essas perguntas de foro íntimo, né, que nós vamos responder intimamente, então nós já conseguimos nos despojar disso? Do egoísmo, do orgulho, da raiva, da inveja, da falta de perdão?
E o Evangelho começa com bem-aventurados os que têm puro o coração. O que seria um coração puro? Bom, se eu fiz essas perguntas todas, se a gente ainda cultiva esses sentimentos negativos, a gente já percebe que são nessas feridas aí íntimas que a gente precisa atacar. Ora, encarnados aqui no planeta Terra, nós não vamos nos perceber como já livre de tudo isso aí que eu coloquei para nós refletirmos. E vamos nos ater aqui, logo aqui em Mateus, né, que a gente vai falando sobre Mateus, né, 5:8, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Quer dizer que só quem tem puro coração que consegue ver a Deus? Como é que é isso aí? A gente consegue ver Deus? Então, esse ver Deus pode ser uma licença poética, porque nós podemos sentir a presença de Deus. Mas se os nossos corações estão tomados por ódio, por vingança, por cólera, por inveja, por sentimentos negativos, nós não conseguimos identificar a beleza de tudo aquilo que é divino. Portanto, esse ver a Deus é uma concessão que a gente faz para nós através da melhora do nosso coração, da melhora dos nossos sentimentos, da melhora da nossa visão de mundo, de nós e do outro. Quando nós modificamos essa nossa visão, nós conseguimos ver a Deus. Na beleza do cotidiano, no canto dos pássaros, no azul do céu, ou quando o céu está nublado, na chuva, em tudo há perfeição, em tudo a gente consegue identificar a presença de Deus. No outro ser humano que a gente tanto critica, mas quando a gente para de criticar, a gente consegue perceber a essência de cada pessoa. Não para julgar, mas saber também que aquele ser humano que está ali diante de nós, o bem próximo de nós, até dentro de nossos lares, também enfrenta dificuldades como nós. Também quer melhorar, também quer crescer. Nós, quando estamos diante de nós mesmos, diante das nossas imperfeições, sabemos advogar bastante em causa própria. Mas na hora de arregaçarmos as mangas, para trabalharmos, para nos lapidarmos, nós sentimos dificuldades. Mas será que só nós temos dificuldades em sermos individualidades melhores? E o outro também. Mas quando a gente consegue ver a Deus, a gente percebe que todos nós temos dificuldades. Mas diante dessas dificuldades e vendo a Deus, e com fé, com confiança, com vontade, a gente vence. Ver a Deus, então, é perceber que Deus é a essência de tudo. Em tudo há Deus. E lá mais adiante a gente vai encontrar aqui no Evangelho, vamos pegar aqui o Evangelho, em São Marcos 10, versículo 10, 13 a 16, o que ele diz aqui? Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. A criança passa para nós aquela imagem de pureza, de candura, de doçura, é uma gracinha, os gracejos, mas nós que estudamos a doutrina espírita, sabemos que ali, naquele corpinho limitado agora,
no início de uma reencarnação, aquele corpinho está guardando um espírito milenar. Um espírito cheio de altos e baixos. Um espírito que tem problemas e soluções como nós. Sabemos que aquela criança, né, que se apresenta ali também não é pura. Isso não choca a gente. E não é para chocar. É para que nós saibamos que ali há um espírito que voltou à Terra, voltou a reencarnar, procurando a melhora. Há ali, ocupando aquele corpo ali tão frágil, tão doce, com aquele sorriso gracioso, há ali um espírito que implorou para estar ali de novo. Está aqui no meio de nós, espíritos encarnados, para tentar fazer um caminho melhor. Mas o que Jesus quis dizer então é que aqueles que se assemelham às crianças é desses que é o reino dos céus. Porque o que Jesus fez foi uma analogia com essa pureza que se apresenta nesses espíritos agora tão limitados, que não podem ali agora naquele momento mostrar o que realmente são. Mas que com aquilo que se apresenta, né, com aquela alegria, com aquela ingenuidade. E olha que as crianças, esses espíritos limitados no corpo de criança, e a gente observa as crianças, elas com todas essas limitações, elas são grandes observadoras. Elas agora estão limitadas e no meio dessa candura, dessa doçura, desses gracejos, elas observam. E a gente, não raro, a gente escuta assim, as crianças são verdadeiras. Porque naquele instante, o espírito está realmente ainda no meio do seu esquecimento, né? Esse esquecimento misericordioso que a gente tem em relação às encarnações passadas, e está lá vivendo uma nova experiência de coração aberto. É esse coração aberto que faz com que a gente entre nesse reino dos céus. Esse reino dos céus que não tem uma localização geográfica, mas tem uma localização de estado de espírito. Tem uma localização que pode ser, né, uma localização que pode ser bem situada em nossos corações. Então, essa analogia que Jesus faz, porque Jesus fazia muitas analogias e faz muitas parábolas, para que nós, que estávamos encarnados naquela época, pudéssemos entender. Numa época em que todos tinham o coração embrutecido, ainda, né? Numa época, se hoje a gente vai perguntar, mas hoje ainda tem muitos de nós ainda temos o coração embrutecido, mas já foi pior. As coisas já melhoraram bastante. Então ele precisava falar assim, de modo que a sua mensagem alcançasse a todos. E ainda dentro dessas analogias que fazemos, né, envolvendo essa aparente pureza das crianças, desse espírito que agora está envolto no esquecimento e ocupando um corpo frágil de um ser pequeno, a gente vê também no cotidiano, corriqueiramente, a gente dizer, poxa, criança, uma briga com a outra e daqui a pouco estão amigos de novo. Não guardam sentimentos negativos. É essa pureza que a gente precisa alcançar. É essa pureza de, se a gente se desentender com o outro, que a gente não leve essas mágoas, essas feridas e essas mazelas para sempre, para mais adiante, que só nos faz sofrer. Essa vingança. Então tudo isso tudo a gente podendo se despojar disso, desses sentimentos negativos, nos fazem ter uma visão ampliada, melhorada e nos libertarmos, porque tirarmos de nós sentimentos negativos, sentimentos e desejos de vingança, nos arrependermos de atos falhos, isso tudo nos liberta. E é sobre essa libertação que nós estamos conversando hoje
aqui, nesse início do capítulo 8, certo? Ainda falando desse esquecimento, no Evangelho, lá no item 4, dentro disso que nós estamos conversando, nós vamos encontrar as interrogações a respeito de por que o Espírito vem se esquecendo, e por que precisa vir no corpo de criança, por que o Espírito desde já não traz as características do que ele é. Não. Realmente precisa-se dessa doçura infantil para que seja amparada pelo seio materno. Poxa, se viver a paternidade já é uma coisa linda, imaginem a maternidade. O amor imensurável de uma mãe para aquele serzinho. Né? Porque o amor de mãe é um amor muito mais sublime, é o amor mais sublime que a gente conhece aqui no nosso planeta Terra. Por isso que eu disse, se a paternidade já é uma coisa bela, imagine a maternidade. Então aquela doçura, aquele amor materno que não tem igual, quando está diante daquele serzinho, né? Aparentemente frágil, dócil, com aquele sorriso. Então, é uma grande recepção. E deixe estar que muitas das vezes nós, enquanto pais e mães, estamos muitas das vezes carregando no nosso colo aquele que é o nosso maior inimigo. Ou nós é que somos inimigos daquele espírito. Mas agora precisa haver esse esquecimento, tanto deles quanto o nosso, para que as coisas melhorem, para que se efetive aí um resgate verdadeiro, em que todos possam se libertar dos piores sentimentos, vivenciando o amor. Por isso que a família realmente é um grande presente que Deus nos dá. É uma oportunidade de ali, a família, essa família mesmo que a gente conhece aqui na Terra, com os seus defeitos, com os seus acertos, mas a família é uma grande dádiva, é uma grande bênção. É uma oportunidade que nós temos para nos reestruturarmos. Então por que o Espírito não aparece da forma como ele é já? Não, ele precisa desses processos, e aí ele fica também muito mais receptivo à qualidade de informações que seus pais e familiares lhe passarão. E qualquer um de nós que esteja exercendo a paternidade ou a maternidade com consciência, nós vamos passar o quê? Para os nossos filhos. Esse caminho da libertação, esse caminho da evolução espiritual, da evolução moral, a evangelização em si, que é disso que a gente precisa. Então é isso, fazemos vários investimentos materiais, então façamos também esses investimentos morais e espirituais, cuidando da estrutura da nossa casa, da melhor recepção desse irmão que chega até o nosso lar. Não descuidemos nunca da evangelização. As casas espíritas estão aí oferecendo a evangelização infantil, não esqueçamos disso. Muitas das vezes nos é recomendado, né, que nós coloquemos os nossos filhos, nós pensamos em bons colégios, pensamos num curso de inglês, num curso de francês, numa academia, numa luta, né? Mas não esqueçamos também desse aspecto, desses cuidados da evangelização desse ser que chega até nós. A evangelização para nós, adultos, e a evangelização para esses espíritos que agora, nesse momento, estão se encontrando num corpo infantil. Porque quando chegar a fase da adolescência, quando o espírito vai recobrando aquilo tudo que ele é de fato e vai eclodindo, ele já vai estar com esse respaldo, com essa base, com esse alicerce, e assim terá melhores condições, vamos dizer assim, melhores condições de se melhorar. Né? Pode ser que não dê certo nesta encarnação, pode ser que não, mas são fatores que nós não podemos esquecer, não podemos descuidar. Ofereçamos essa evangelização para aquele ser que chega. E busquemos também para nós. Pode ser que tudo não se resolva de fato nesta encarnação, mas abre-se as portas e começa-se um novo caminho
para a nossa melhora interior. E é nisso que precisamos sempre pensar, nesses investimentos. Afinal de contas, estando aqui encarnados, nós somos corpo, um corpo que é carne, osso e espírito. Bem, o tempo passou, nossa conversa de hoje, está chegando ao seu final, mas vamos nos ligar aqui no título desse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. O que seria ser um bem-aventurado? Vocês conseguem imaginar? Muitos já sabem qual o significado de bem-aventurado. Vamos substituir por felizes os que têm puro o coração. Mas que felicidade é essa? É uma felicidade muito maior do que essa que, quando nós pensamos em felicidade, pelo menos a maioria de nós se remete ao que é material. Ter um bom emprego, uma boa casa, um bom automóvel, boas roupas, que a nossa vida junto em família seja só de paz. E a gente sabe que, estando aqui num planeta como esse que nós habitamos, a Terra, aqui Jesus já deixou bem claro para nós que não é aqui que reside a felicidade. A felicidade não pertence a este mundo ainda, por enquanto. Porque ela precisa ser conquistada. Então, felizes os que têm puro coração. Bom, lembremos que os ensinamentos de Jesus, em sua essência, são todos dotados de simplicidade e de amor. Então, é isso que nós precisamos perseguir. A simplicidade e o amor diante de tudo aquilo que a gente vive, diante de nós mesmos, diante da nossa relação com o mundo, com as pessoas, com os nossos companheiros de caminhada. Basicamente, sigamos os exemplos de Jesus. Passemos a internalizar seus ensinamentos. Muitos dirão que ser difícil. Não, meus irmãos. É trabalhoso. Quando precisamos investir em nós, mexermos lá no nosso interior, promovermos em nós essa revolução. A propalada reforma íntima que urge em cada um de nós. Somos nós aqui diante do Evangelho. Eu sempre digo, que o Evangelho se traduz em estudo e trabalho. Comecei a nossa conversa falando de Santo Agostinho, do exercício que ele nos propõe. Esse exercício é um trabalho. Vivenciar o Evangelho é trabalho. O Evangelho está nos convidando a arregaçarmos mangas. Acabou aquele tempo de ficarmos na calmaria. Lembra o que Jesus nos disse e continua nos dizendo? Que não veio trazer a paz, mas ele não veio trazer aquela paz. Sabe que paz é essa que ele se refere? Ao comodismo, à quietude, à inércia. E ele veio nos convidar a fazer um belo trabalho em nós. Não apontemos o dedo para o outro. É o outro que tem que melhorar ou somos nós que temos que melhorar? É a vida que é ruim ou somos nós que não estamos percebendo-a de fato como ela é? Há quem diga que Deus é tão ocupado que uma hora olha só um filho, daqui a pouco olha o outro. Deus olha por todos nós ao mesmo tempo e ama a todos sem distinção. Então, aproveitemos essa oportunidade bendita e divina de estarmos reencarnados aqui, lapidando os nossos corações, chegando a esse mundo no corpinho de um bebê, tendo quem nos abrace. Bom, se a família que nos gerou não nos abraçar, com certeza o que virá para nós? A adoção,
ou ficarmos com muitos irmãos durante muito tempo em orfanatos, até atingirmos a maioridade e assim vivermos, não guardando mágoas nem ódios no coração. Essa pureza do coração, mais uma vez digo, é nós nos despojarmos desses sentimentos negativos. Somos todos aqui agora aprendizes. Somos todos nós, cada um pelo seu caminho, da sua forma, buscando ser felizes. E seremos bem-aventurados quando nos vencermos. Sim, quando nos vencermos, quando tirarmos de nós sentimentos do homem velho. Que sentimentos são esses? Aquele nosso histórico de espíritos milenares, que já vivenciamos muitos altos e baixos e ainda vivenciaremos cada vez mais. Mas pode ser tudo de forma mais branda quando a gente entende a mensagem de Jesus. Quando a gente compreende que Deus é justo e bom, é o nosso Pai amoroso, e que aqui não há vítimas encarnadas. Somos todos nós espíritos procurando ser melhores. Aqui no planeta Terra, somos todos nós gritando e buscando a verdadeira felicidade. Então, aproveitemos essa oportunidade de nos reconciliarmos conosco e com o próximo. O outro vai continuar fazendo. Que ele continue. Um dia, o outro também vai despertar como nós. Acredito, como muitos de nós estamos já despertando. Se hoje, em meio às nossas grandes dificuldades, nós já conseguimos estar aqui lendo o Evangelho, tentando compreendê-lo, estudando várias vezes, até eu que vos falo nesse instante, aqui, facilitando essa nossa conversação, mas também aprendendo, procurando ser uma individualidade melhor. E o nosso coração será puro. Um dia, nós estaremos em outras esferas, podendo nos voltar para ajudarmos o outro que está precisando. E essa ajuda ao outro já começa desde já, agora. É isso, meus irmãos. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade.